Aqui estou, ó Senhor, bem juntinho aos teus pés. Te dou o meu coração, tudo que existe em mim. Cristo, Cristo, Tu és meu Cristo, Cristo, vem com tua mão, vem com tua paz, vem com tua glória, como uma brisa suave, vem com tua graça, com teu perdão, vem com teu toque de amor, com tua doce presença. Fica comigo, Senhor, não te afaste de mim. És minha joia preciosa, meu tesouro real. Cristo, Cristo, Tu és meu Cristo, Cristo, vem com tua mão, vem com tua paz, vem com tua glória, como uma brisa suave, vem com tua graça, com teu perdão, vem com teu toque de amor, com tua doce presença. Aqui estou, aqui estou, aqui estou, estou, Senhor, me entrego a Ti, me entrego a Ti. Me entrego a Ti, Senhor. Amém. Feliz sábado a todos os irmãos. Ao ler o livro Orientação da Criança, separei para esta manhã um trechinho que se encontra na página 12. Olhe o que a senhora White
nos vem dizendo sobre as crianças. Ela nos escreve assim: é no lar que a educação da criança deve ter início. Ali está a primeira escola dela. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá que aprender as lições que devem guiá-la por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força dedicada para o bem ou para o mal. Em muitos sentidos, são silenciosas e graduais. Mas, sendo exercida na direção certa, torna-se fator de grande alcance em favor da verdade e da justiça. Se a criança não for instruída corretamente, ali Satanás a educará por meios e fatores escolhidos por ele. Como a escola do lar é importante. Convido a todos os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 127. Salmos, capítulo 127, os versos de 2 a 4. Antes de nós lermos o texto bíblico, vamos curvar nossas frontes e vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, sedentos do pão do céu, que é a Tua palavra. Que neste momento o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir os nossos ouvidos e abrir o nosso coração para termos o compreendimento de Tua palavra. É esta a minha oração e o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém. E a palavra do Senhor nos vem dizendo assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Heranças do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Nunca antes foi tão difícil educar uma criança, principalmente nos caminhos do Senhor. Devido à falta de tempo, muitos pais se esquecem que seus filhos necessitam de lições de respeito, amor, disciplina e de um caminho a seguir. Os pais, então, acabam criando alternativas para que seus filhos não exijam muito deles. As alternativas são o videogame, a televisão, a internet, esportes violentos e brincadeiras não adequadas têm sido fatores
pelos quais Satanás tem entrado nos lares e moldado o caráter das crianças. A ordem de Cristo é: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Mas as atitudes e a falta de conhecimento dos pais acabam afastando as crianças de Cristo e as deixam confusas sobre o que é realmente bom. Precisamos apresentar Jesus Cristo para as crianças através do amor no lar, através do culto familiar, diversões entre a família, elogios e também pela beleza da natureza, que reflete o amor de Deus e o seu poder criador. As crianças podem estar sendo preparadas para servir o pecado ou ao Senhor. E o inimigo está atacando por todos os lados. E a responsabilidade dos pais de entregarem seus filhos a Jesus é tão grande que demanda urgência. Os pais devem fazer com que seus filhos estejam rodeados de alegria, amor, cortesia, bondade e paciência, para assim conhecerem uma religião que é viva. Nosso lar deve ser um local consagrado e atrativo quanto às coisas de Deus. A criança que não tiver um encontro especial com Cristo será uma presa fácil para o inimigo. Quão maravilhoso será para você, mamãe e papai que está aqui presente, se encontrar com Deus e entregar em suas mãos a herança que te foi confiada. Filhos e filhas, preparados para a vida eterna. Muitos pais têm terceirizado uma função na qual foi dada por Deus a eles. Quando Deus te dá o privilégio, o presente de ser um pai ou uma mãe, é como se você estivesse cuidando de algo que é dele. Como se fosse uma joia preciosa que precise de cuidados especiais. Porém, muitos pais têm sido negligentes com relação à educação religiosa de seus filhos. Alguns pais acham que educar seus filhos é pagar uma boa escola, andar com roupas bonitas e ter brinquedos caros. Mas aonde fica a vida espiritual das crianças? Alguns pais têm deixado por conta do Ministério da Criança a função de ensinar os estatutos e as leis divinas.
Ele quer que o professor ensine a criança o hábito de ler a Bíblia e orar, esquecendo que o exemplo do pai é o melhor aprendizado. Devemos lembrar que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Na Bíblia, nós somos comparados com as árvores. O fruto aqui colocado é o milagre de Deus em nossas vidas. E nesse caso, o próprio Senhor Jesus permite que ele surja do nada. O que é o ventre? O ventre é o lugar onde uma nova vida começa a nascer. Aos pouquinhos, no aconchego da mulher e principalmente no aconchego de Deus. O que é herança? Herança de acordo com a palavra de Deus. A palavra herança, aqui colocada, está no sentido de legado. Os filhos seriam e são um legado dos pais para as demais gerações que viriam. Aqui nós vemos a preocupação, cuidado e zelo do Senhor Jesus em manter e continuar as famílias por muitas e muitas gerações. O que é o fruto? O fruto, algumas vezes, dentro da firma que Deus conheceu, dentro do ventre de nossas mães, quando ainda éramos um feto, Ele, o Todo-Poderoso, nos visitou e nos conheceu primeiro. O que é o galardão? O galardão é a recompensa, o prêmio que um casal pode receber de Deus. E como tal, o filho deve ser tratado e cuidado com muito amor pelos seus pais. E é dever dos pais ensinar o caminho que o filho deve andar. Durante o ministério de Jesus, a presença de crianças pode ser notada. Embora que, no contexto social, elas estivessem em desvantagem. Quando os sacerdotes e escribas repreenderam a livre manifestação de louvor das crianças a Jesus, o mestre refutou esta repreensão com o texto bíblico. A frase célebre de Jesus afirmando: "Deixai vir a mim os pequeninos", sempre é lembrada quando nós falamos de crianças. Mas o que Jesus queria nos dizer com essas palavras?
Certamente, há uma mensagem importantíssima neste contexto, que revela o tratamento de Jesus para com as crianças. Como Jesus tratava as crianças? Vamos então refletir nas 3 passagens bíblicas que Jesus afirma: deixai vir a mim os pequeninos, e refletir sobre o tratamento de Jesus para com as crianças. A primeira passagem bíblica se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, o verso 14. Mateus, capítulo 19, verso 14. E a palavra do nosso Senhor, ela nos diz assim: Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O evangelista Mateus, ao narrar a fala de Jesus sobre as crianças, enfatizou o desejo que Jesus tinha para que as crianças tivessem liberdade de vir até ele. Os discípulos estavam achando que as crianças estavam atrapalhando o mestre. Mas a preocupação maior do Senhor Jesus era que não houvesse embaraços ou dificuldades para que as crianças tivessem acesso à sua pessoa. Um exemplo de criança que teve livre acesso até Jesus foi o menino de 5 pães e 2 peixes. Embora os discípulos estivessem achando difícil alimentar tão numerosa multidão, aquele menino anônimo se dispôs a contribuir com o seu lanchinho. Este comportamento revela que as crianças são surpreendentes. E mais ainda, o que Jesus pode fazer através delas. Hoje em dia, existem muitos embaraços que dificultam o acesso das crianças a Jesus. Por exemplo, a falta do exemplo dos adultos. A malícia ensinada a elas desde pequeninas. O consumismo. A falta de pessoas para ensinar e discipular as crianças. Outro empecilho é o tratamento da espiritualidade das crianças, como se fosse uma brincadeira, fazendo que, quando cresçam, deixem a igreja
pensando que é algo infantil. Jesus quer que as crianças sejam livres para vir até Ele. A segunda passagem bíblica se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, verso 14. Marcos, capítulo 10, o verso 14. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O evangelista Marcos acrescenta ao texto que Jesus estava olhando para as crianças. E ao ver que os discípulos as impediam de vir até ele, sentiu-se indignado com isso. Com isto, nós aprendemos que Jesus está sempre olhando para as crianças. E ele não fica satisfeito quando algum mal é feito a elas. Um menino estava possesso por um espírito do inimigo, que o prendia, deixando tão apavorado que se lançava no fogo. Mas Jesus o libertou deste mal. Enquanto os fariseus julgavam a história daquela família, e os discípulos ficaram confusos, sem saber o que fazer. Mas Jesus tomou atitude para salvar a vida daquela criança. Ele viu o sofrimento do menino e o defendeu do inimigo. As crianças precisam de cuidado. É necessário estar sempre olhando para elas. Um bom tutor nunca perde sequer uma criança de sua vista. Além disso, protege a criança de qualquer coisa que lhe faça mal. Infelizmente, muitas crianças são educadas através da televisão. E os pais não estão vendo o que acontece com elas. Os responsáveis devem defender os direitos das crianças, não pensando que somente prover o sustento seja o suficiente. Jesus está olhando para as crianças, para defendê-las de todo e qualquer mal. A terceira passagem bíblica se encontra
no livro de Lucas, capítulo 18, verso 16. Lucas, capítulo 18, verso 16. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O evangelista Lucas enfatiza que Jesus chamou as crianças para perto dele. O texto demonstra que alguém estava atrapalhando as crianças de estar perto de Jesus. Os discípulos estavam influenciados pelos valores sociais que excluíam as crianças de muitos de seus direitos, como o culto. Mas Jesus queria incluir as crianças. Então ele declarou que elas já são proprietárias do reino de Deus. A filha de Jairo, quando estava doente, Jesus foi à sua casa para curá-la. Mas quando Jesus chegou, ela já estava morta. A primeira atitude que Jesus tomou foi pedir para que algumas pessoas adultas se retirassem, por não acrescentar a fé necessária naquele momento. Mesmo a menina estando morta, Jesus foi até ela e lhe disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. E naquele momento, a menina ressuscitou. Quando Jesus chama as crianças, ele dá vida a elas e tira tudo que tem trazido morte aos pequeninos. Muitas crianças estão morrendo sem Jesus. Mal começam sua vida e já conhecem a morte pelas violências, drogas, doenças e todo o tipo de injustiças. Jesus está chamando as crianças para ficar perto dele. A presença de Jesus é a maior segurança que seu filho pode ter. Jesus está chamando as crianças para viver em sua presença. Jesus tratava as crianças com amor. A expressão de Jesus para que as crianças possam vir até ele deve ser pregado com a ênfase no dever de conduzir os pequeninos até Cristo Jesus. Certamente, muitas daquelas crianças
que Jesus abençoou se tornaram seus discípulos posteriormente. Aprendemos hoje que Jesus trata as crianças, dando a elas liberdade de expressar sua fé com pureza e simplicidade peculiar, olhando para elas e as defendendo de todo perigo, e chamando as crianças para ficar perto dele. E nós como os discípulos de Jesus, devemos conduzir os pequeninos até Cristo Jesus. Não deixe de levar o seu filho para a igreja. Ensine-lhe a palavra de Deus. Ore, jejue, para que ele cresça nos caminhos do Senhor e seja uma bênção. Converse com o seu filho sobre a santidade de Deus e mostre-lhe que por isso devemos ir à sua presença reverentemente. Ao sair de casa para ir à igreja, faça-lhe recomendações e lembretes quanto ao comportamento na casa de Deus. Ensine-o a respeitar o pastor, evangelista, ombreiro e diáconos. Ensine-lhe textos bíblicos que falem sobre a reverência, como os de Eclesiastes 5:1, Abacuque 2:20, Êxodo 3:5, entre outros. Alimente-o bem antes de sair, para não ser preciso comer dentro da igreja. Não permita que ele leve balas, chicletes, doces e salgados ao templo. No caso de bebês com horários fixos para a amamentação, leve-o para a escolinha e ele se sinta à vontade para amamentá-lo e até mesmo trocar suas fraldas, se for necessário. Antes da reunião, dê-lhe água para que não fique transitando no decorrer do culto, pois tira a atenção das demais pessoas. Enquanto pequenas, as crianças não conseguem concentrar sua atenção por longo tempo e logo procuram outra distração, que por vezes atrapalha, tirando a concentração não só de seus pais, como também das demais pessoas ao seu redor. Por isso, é fundamental que você leve o seu filho para a escolinha, pois ali ele será ministrado na palavra de Deus, de uma maneira voltada para a sua idade, e tanto você como ele serão abençoados. Não leve para a igreja lápis, canetas, papéis e brinquedos em geral. A criança precisa aprender que ali não é lugar de brincadeiras, e sim de adorar a Deus. Caso seu filho não queira ficar na escolinha, tenha-o sempre ao seu lado. Não deixe sentar-se longe, a não ser quando já souber comportar-se bem. Ao pastor, evangelista,
ombreiro e diáconos. Cabe a eles dar o maior exemplo. Tome cuidado para que seu filho zele pelo patrimônio da igreja. Não o deixe riscar bancos, sujar paredes, desperdiçar copos, mexer nos instrumentos musicais e aparelhos de som. Como bem subir no altar. Os filhos dos cristãos têm que crescer diferente das crianças, dos filhos dos pais do mundo. Os pais cristãos não podem se conformar e deixar que as coisas aconteçam por si mesmas. Com a filosofia: quando eles ficarem adultos, terão consciência e irão mudar. Muitos pais não costumam dizer não a seus filhos. Eles pensam que fazer isso é privação de liberdade. Deus delegou a autoridade espiritual dos pais sobre os filhos para os orientarem no caminho do Senhor. Jesus hoje chama as crianças dizendo: deixai vir a mim os pequeninos. Então, basta você, mamãe e papai, cuidar de nós, porque Deus, Ele nos espera. Jesus pode fazer maravilhas através dos pequeninos, como fez com o menino anônimo de 5 pães e 2 peixes. Jesus, através daquele menino, alimentou tão numerosa multidão. Quão gratificante será para você, mamãe e papai, se encontrar com Deus e entregar em suas mãos a herança que te foi confiada. Filhos e filhas preparados para a vida eterna. O livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Dos pequeninos é o reino dos céus. Então, volte para casa feliz. E não se esqueça de cuidar de nós crianças, a herança de Jesus. Amém. Agora, gostaria de chamar a Lavínia para cantar, porque, como diz o próprio Senhor Jesus, dos pequeninos tiraste perfeito louvor.
Senhor, para que eu possa ver a tua face brilhando em mim. Cego espiritual, vejo tão pouco de ti. Abre meus olhos, eu quero te ver. Restaura-me com tua luz, vem preencher, afasta a escuridão, dá-me mais vida, Senhor, transforma pelo amor, faz-me enxergar, Jesus. Abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver a tua face brilhando em mim. Cego espiritual, vejo tão pouco de ti. Abre meus olhos, eu quero te ver. Restaura-me com tua luz, vem preencher, afasta a escuridão, dá-me mais vida, Senhor, transforma pelo amor, faz-me enxergar, Jesus. Restaura-me com tua luz, vem preencher, afasta a escuridão, dá-me mais vida, Senhor, transforma pelo amor, faz-me enxergar, Jesus. Amém. Oremos. Senhor Jesus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um culto na tua santa casa de oração. Neste momento, venho lhe pedir que o Senhor abençoe a todos que estão aqui presentes, mas em especial os papais e as mamães. Que o Senhor possa lhes dar sabedoria e paciência para guiar os pequeninos no teu caminho. E as crianças, que o Senhor possa proteger elas e iluminar elas. Que o Senhor possa enviar neste momento os teus santos anjos para acompanhar cada um que está aqui presente.
pois agora vamos para casa. Que o Senhor nos dê um restante de sábado feliz, na tua santa companhia. É isso que eu te peço e já te agradeço. Não porque haja merecimento em nós, mas no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.